Olá, eu sou Roberto Pires, este é o Céu da Hora que está começando. E na edição de hoje você vai ver: aumenta o número de mortos na tragédia de Pernambuco. E tem mais: presidente Bolsonaro sobrevoa o local afetado. E tem mais: a Marcha para Jesus, o encontro com evangélicos, a disputa por esse público eleitoral. E tudo isso e um pouco mais aqui na edição de hoje. Olá, Ceará! Olá, Brasil! Olha, eu estou aqui. Pense na alegria de começar a semana com saúde, proteção de Deus e tudo muito mais. E homenageando logo aqueles que decoram ambientes, os decoradores. Hoje, dia 30 de maio, é o dia do decorador. Não é aquele aluno que decorava as provas ou as respostas dos outros. É aquele profissional que torna os ambientes mais agradáveis, que torna os eventos mais bonitos e belos. Também é dia de comemorar o profissional geólogo. O geólogo é aquele cidadão que você não sabe, eu também não sei dizer para você o que é, mas eu sei que é importante que todos tenham na geologia, no estudo da terra, um profissional que cuide do ambiente. Também é um dia muito especial para a sociedade lembrar, porque é o Dia Mundial da Esclerose Múltipla, uma doença que afeta muitas pessoas. E afeta de uma maneira muito sensível, porque os postos de saúde, muitas vezes, não conseguem diagnosticar o paciente com esclerose múltipla. E o que dizer quando você tem uma pessoa que o médico não está apto a fazer o diagnóstico? Uma situação que se repete em vários locais pelo Brasil afora. Houve agora, recentemente, uma tragédia, não um crime, que uma madrasta envenenou a comida dos seus enteados. O motivo não importa, até porque a crueldade é grande. Um dos envenenados chegou no hospital e disse: olha, eu acho que me envenenaram. O médico logo atendendo, colocou um protocolo que é a lavagem estomacal para tirar o veneno, que ainda não tinha sido aderido pelo sistema sanguíneo. Mas o que chama a atenção é que muitos médicos não conseguem fazer a anamnese correta. Muitos médicos sequer têm um treinamento para o paciente. E isso é algo que tem que ser discutido. Algo que nós tivemos no passado, um prefeito daqui da capital do país, Roberto Cláudio, que foi um médico que fez alguns avanços na saúde, mas que, por outro lado, hoje, em 2022, você que é usuário da rede municipal de saúde, sabe o que é ser um cliente, um consumidor, necessitar de um atendimento médico. E aí eu quero convidar você a participar do programa da hora através do WhatsApp e mandando aqui a sua mensagem para que nós possamos aqui debater com você. Já tem aqui a participação do meu amigo que está, deixa eu ver o nome, manda um nome seu aqui, o Clécio. Obrigado, Clécio. Clécio está aqui participando. E aí quando vem o Clécio falar aqui, eu também vou pedir aqui, peça explicações para as autoridades públicas, vereadores, sobre a morte da trabalhadora esmagada no ônibus terminal do Siqueira. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer nada, porque o terminal de ônibus do Siqueira, do Papicu, do Antônio Bezerra, de Messejana,
é entregue para uma empresa particular cuidar. E se transformou não em lugar de pessoas, se transformou apenas em máquina de fazer dinheiro. E o que eu tenho dito e tenho me preocupado é que há em andamento a contratação de um estudo de 3 milhões de reais para maximizar os terminais. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que querem fazer ainda mais dinheiro, aumentar ainda mais o lucro dos terminais de passageiros do sistema de transporte público aqui de Fortaleza. E o que chama a atenção é que sempre dão um jeito de botar mais dinheiro no transporte público. Sempre dão um jeito de botar mais dinheiro no transporte público. Como é o caso de Caucaia. A população tem reclamado que Caucaia não melhorou nada o transporte público. E o pior é que os ônibus andam lotados, não tem linhas atendendo toda a região de Caucaia. Ah, mas Caucaia é grande, tem sítios novos, tem o Capuã, tem o Icaraí, o Cumbuco, tem lá a Jurema, o Novo Metrópole, o Arianópolis. Sim, é grande. E é por isso que é preciso aprimorar o transporte público em Caucaia para se dar respeito e dignidade à população caucaiense. Porque o que nós estamos vendo no dia a dia é muito migué, muito caô, oba-oba, e que, de fato, nada melhorou no transporte público de Caucaia. E aí eu quero convidar o prefeito Vitor Valim a dizer o que melhorou, se não for apenas a garantia de 20, 30 milhões de reais todo mês para uma única empresa, sem licitação, num contrato que ninguém sabe como é, como foi e como se deu. Porque a transparência, a publicidade são princípios que não são regidos pela Prefeitura de Caucaia. E olha, a situação é tão grave que quem precisa ir a um posto de saúde sabe o que é ir a um posto ou um hospital municipal de Caucaia. Vamos aqui agora para Cascavel. Cascavel é outra loucura. O município de Cascavel, olha, quando fala em Cascavel, todo mundo lembra logo da sede do município ou de uma praia como Caponga, Barra Nova. Mas o interior, a área rural de Cascavel, precisa urgente a recuperação das estradas. As estradas de Cascavel, quando chovem, fica uma lamaçal só. É lama, lama e lama. E nós estamos aqui pedindo encarecidamente para o prefeito Tiago Ribeiro jogar um pó de pedra, um granitozinho, granito não, um pedregulho, um arisco, mandar passar o trator, fazer um calçamento, porque se você for no Coanassés, se você for em qualquer lugar, qualquer estrada que liga a sede aos distritos, você veja a situação. E olha que eu me aventurei, olha aqui, ó, o da hora foi, esse final de semana, procurar o açude de Pacajus, que fica ali entre Pacajus e Cascavel. O que é que eu encontrei? Eu encontrei as estradas em péssimo local, em péssimo estado de conservação. E as BR-116, 222, as CEs, as rodovias, tanto as rodovias estaduais quanto as federais, estão necessitando de reparos urgentes. Meu diretor, já tem aí a situação do Bolsonaro falando para onde o Brasil vai? O Bolsonaro esteve na última sexta-feira, pela manhã, em Goiânia, e ele participou de um evento ligado à Assembleia de Deus de Madureira. Vamos ouvir a fala de Bolsonaro sobre para onde querem levar a gente. Porque se nós não pensarmos
em família, em tradição, liberdade religiosa, fé, a gente não chega a lugar nenhum. A única diferença minha e de vocês aqui é que eu estou no nível um pouquinho mais alto, e vocês aí é que eu estou no nível um pouquinho mais baixo. Somos exatamente iguais. Somos filhos de Deus. Lá atrás, eu dizia que dos fracos, covardes e omissos, a história não se lembrará. Nós queremos ser lembrados, se não pela história, pelos nossos descendentes. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos e, por que não dizer também, pelos nossos netos. Para onde estava indo o Brasil? Que choque ele deveria tomar para mudar de rumo? Olha, essa é só uma fala de Bolsonaro e ainda hoje tem muito mais. Eu quero saber a tua opinião. Para onde estava indo o país? Para onde estava indo o país? Você participa enquanto eu vou para o intervalo e volto já. Bem, estamos de volta e eu agora recebo o empresário José Alberto Bardavil. Bardavil, seja bem-vindo mais uma vez ao seu programa, que é o Da Hora. Boa tarde, meus amigos da TV União. É um prazer enorme estar aqui no programa Da Hora, para a gente debater e conversar algumas coisas que estão se passando em Fortaleza, no estado do Ceará. Bardavil, a insegurança tem sido uma constante na vida do povo cearense, o povo que tem sofrido bastante, inclusive com a presença de facções criminosas. Aqui a gente tomou conhecimento da morte do Gigi. O Gigi era um blogueiro que denunciava, trazia notícias do Pirambu, mas ontem a gente tomou conhecimento que ele, aliás, os seus homicidas, os seus assassinos, estavam no Rio de Janeiro, naquela operação da Penha. Como é que é a insegurança hoje para todos nós? Olha, Roberto, até 2010, o Ceará não aparecia como um estado onde a criminalidade mandava. Né? De 2010 para cá, está se mostrando, houve uma pesquisa, houve um levantamento, e o Ceará hoje é o segundo lugar com o maior índice de crime no Brasil. A pergunta por quê? Interessa a quem? Não se sabe. Eu acho que é um desgoverno do governo que governou o Ceará nos últimos 10 anos. Ora, se você hoje não pode ter a liberdade de ir e vir como está na Constituição. Aqui em Fortaleza, por exemplo, você não pode ir no bairro sem pedir licença aos traficantes, né, a entrar no bairro. Mas por que isso? Porque não tem governo. Infelizmente não teve governo. O governo que teve aí no passado, né, que só pensava em fazer obras faraônicas, onde se ganhava-se dinheiro, mas, por exemplo, fazer hospital faraônico, tá? Cadê os médicos? Cadê os remédios? Como é que a população está sendo atendida? Diminuiu-se, por acaso, os corredores dos hospitais que se transformaram em leitos? Não. Por acaso, os postos de saúde, tem médico? Praticamente nada que não atende a população. E aí como é que fica? Ah, Roberto, vamos fazer o piscinão, como é o nome daquilo? Tatuzão? Não, o piscinão, o aquário, rapaz. Que hoje o aquário, aquele que consumiu mais de 140 milhões de reais na praia de Iracema, até hoje não ficou concluído. Veja só o absurdo do dinheiro público, Bardavil. Não, mas pior não é isso não. Pior que hoje é um centro de criação de dengue, chikungunya e outras doenças que estão lá porque as águas ficam paradas naquele piscinão. Aí você pergunta, não, mas aí o governo está fazendo aí o metrô vai ser feito e tal, bora aí compara o tal do tatuzão. Sabe quanto é que custou o tatuzão, Roberto?
Muito dinheiro. Pois é. Sabe quantos metros ele cavou de... Ah, isso aí eu sei. Quanto? Zero. Zero. Não cavaram nada. Se tivesse pego uma pá, tinha gasto muito menos dinheiro, tinha cavado muito mais Barra da Viu. Com uma pá, apenas uma pá de pedreiro, teriam cavado muito mais do que esse tatuzão, que custou na época 140 milhões de reais, que atualizado hoje dá quase R$500 bilhão, segundo alguns cálculos aritméticos. Aí vamos embora. Não, mas aí veio a pandemia, você sabe, a pandemia atrasou, o tatuzão não podia cavar buraco. Vamos embora fazer então lá no Presidente Vargas, vamos embora fazer lá um hospital, né? Um hospital de campanha do presidente Vargas. Gastaram quanto, Roberto? Olha, entre o custeio e a implantação, foi orçado 90 milhões de reais. Foram atendidos em torno de 1.000 pacientes e, fora isso, fizeram uma concretagem do gramado, que agora o Sarto liberou, mas gastou ainda mais dinheiro para tirar o concreto, para poder deixar em condições de uso. Esse é o modelo de administração que alguns vêm criticando, Barra da Viu. Rapaz, olha, você vê, esse último governador do estado do Ceará, eu acho que ele é excêntrico, ou é maluco, ou, fora outros adjetivos, olha, aumentar o ICMS da carne. Ora, o trabalhador que ganha um salário mínimo não tem condições de comer carne uma vez por semana quando come. Agora ele aumenta em 30 e tantos % o ICM, para o coitado do trabalhador não comer carne. Isso é uma vergonha. Não, mas olha, para que ele precisa comer carne? Não. Então, bora fazer o seguinte, bora maltratar mais para deixar eles na mão da gente, para na hora da eleição votar na gente. Vamos, como é que é? Vamos, o presidente Bolsonaro liberou não cobrar imposto federal em cima do combustível. Mas o governo do estado do Ceará, não, ele liberou, vou aumentar em 30 e tantos % de ICMS o combustível do Ceará. Ou seja, aquele que tem uma motozinha, tem um carro, com muito sacrifício comprou, não tem mais dinheiro para comprar a gasolina, ou combustível, ou álcool. Por quê? Porque esse cidadão não quer que esse povo ande. Olha, na pandemia, ele acabou com a maioria dos empreendedores do Ceará. Como? Proibindo dos trabalhadores, dos empreendedores, de abrir as suas portas, proibindo todo tipo de coisa. Ora, cadê esse povo? Está fazendo o que hoje? Quebrado. Quebrado. Mas esse é o governo que nós tivemos aí, né? Que, vamos embora ver se a governadora Isolda vai continuar com a mesma megalomania, com a mesma truculência que fez esse último governador. Olha, sexta-feira o presidente Bolsonaro esteve no encontro da Assembleia de Deus, e aí tem o número 7, que é o Bolsonaro falando sobre a pandemia. Vamos conferir Bolsonaro falando sobre a pandemia. Nós sabemos que o povo está sofrendo por políticas erradas tomadas lá atrás, de forma quase que unânime pelo Brasil, por parte de governadores, fechando tudo, inclusive igrejas. Sei que um parlamentar aqui de Goiás entrou com ação na justiça, ganhou uma liminar, mas não precisava muitos governadores tomar uma medida de força como essa. Um dos refúgios, ou um dos últimos locais que o homem vai, muitas vezes, quando está numa situação de desespero, é procurar ali um pastor, um padre, um líder religioso, para conversar com ele. Isso foi negado aqui no Brasil. E podem ter certeza, o único chefe de Estado do mundo que foi contra essa política fui eu. Tenho certeza que orientado, noites sem dormir, o que é comum na minha vida, refletindo, pensando, durante o dia fazendo ligações, buscando a melhor maneira de resolver os assuntos. Hoje temos estudos que o lockdown não salvou uma vida sequer. Estudos de fora do Brasil. Pelo contrário,
fez com que a economia sofresse um baque muito forte. E nós sofremos as consequências disso no mundo todo, não é apenas no Brasil. Preço de alimentos, preço de combustíveis. E também foi um duro baque na educação dos nossos filhos. E eu posso falar porque eu fiz a minha parte, apesar de tolhido pelo Supremo Tribunal Federal em conduzir o destino da nação no tocante ao combate ao Covid. Bom, tá aí, vimos o presidente Bolsonaro falando que fez a parte dele, que lembrou do STF, lembrou o questionamento que Bolsonaro sempre fez, que o lockdown em si não traz tantos benefícios. Você tem uma opinião sobre isso? Não, minha opinião é igual a do Bolsonaro. Não trouxe e nem trará nenhum benefício o lockdown. Por quê? As pessoas ficam em casa, não podem trabalhar, não produzem, vão viver de quê? Ora, eu acho que essa pandemia foi coisa montada pelos grandes laboratórios do mundo, né, com governantes de uma esquerda bastante atuante para acabar com alguns países, né? Alguns empreendedores, empresários de vários países hoje estão pagando, e alguns governos que patrocinaram isso estão comprando as empresas desses países que fizeram lockdown. Mas, Roberto, voltando para o meu Ceará, voltando para a minha Fortaleza, voltando para a prefeitura nesse momento de Fortaleza, eu pergunto, o que é que este prefeito está fazendo com Fortaleza? Porque eu moro ali na praia de Iracema. Derrubaram a estátua de Iracema há mais de 30 dias. Sumiu. E cadê? As ruas totalmente esburacadas. Os esgotos da Cagesse jogando água para cima e acabando com o asfalto que colocaram. Aí fizeram a feira lá da Beira-Mar. Quando chove, você tem que arrumar outro abrigo, porque o caimento das águas dos boxes cai direto em cima de você. E as águas ainda entram para dentro da loja. Isso é uma vergonha. Gastaram mais de R$1 bilhão para fazer aquilo. Como é que fica? Quem responde por isso? Cadê o Tribunal de Contas do Estado, do município? Cadê a Polícia Federal que não prende esses bandidos? Minha gente, essa coisa é pública. Não é de você não, governador, não é de você não, prefeito. Vocês, deputados federais, estaduais, vereadores, têm que cobrar. Vocês foram eleitos para legislar e fiscalizar o bem público. Por favor, tenha consciência, vocês têm filhos, vocês vão ter netos. Que município, que estado, que Brasil vocês vão deixar para eles? Bom, fica aí a pergunta que nós queremos seu debate, sua participação. E lembrando também que todo o município tem diversas coisas. A saúde, Barra da Viu, é um dos requisitos e quesitos mais cobrados pelo povo, que acorda muitas vezes cedo demais para poder procurar atendimento médico. Aí quando você fala da Praia de Iracema, que é considerado um bairro nobre, quem vai para a periferia vê o esgoto a céu aberto, a falta de saneamento, vê uma falta de infraestrutura, iluminação pública não tem. O que a gente pode dizer para consolar esse povo tão sofrido? Roberto, existem duas fortalezas. A fortaleza da Aldeota, Praia de Iracema e Beira-Mar. Essa, apesar de morar os bilionários, as pessoas mais abastadas, e eu estar reclamando por que é que não endireita os buracos daqui, por que é que a Cagesse só cava buraco e deixa e não resolve o problema de esgoto do estado do Ceará, principalmente da Fortaleza, mas muito pior do que essa Aldeota, do que essa Meireles, mas muitas vezes pior, você vai aqui, qualquer bairro aqui, vizinho, aqui onde nós estamos, ok? Que você vai ver a discrepância. Não tem esgoto, as fossas a céu aberto, não tem iluminação pública,
não tem segurança. Por isso que o crime organizado está dominando e o governo não tem força para tomar atitude. Porque das duas, uma, ou está coligado com eles, ou não tem força e nem vontade de tirar. Mas, Bardavi, eu sei que você está rodando o Ceará todo e aonde você vai, tem ali as iniciais do crime marcando o território. Aí você fala da situação da insegurança, fala da falta de condições. O Ceará precisa encontrar um meio de melhorar, porque do jeito que está, não está bom. Roberto, primeira coisa, aqui tem que ter, o Ceará tem que melhorar a justiça, o Tribunal de Contas da União, do município, né, a Procuradoria do Estado, a Procuradoria da República, fiscalizar. Por que está dando errado? Por que não julgam nada? Os processos ficam tudo em cima. Né? O pessoal, os ministros, os secretários, bom, e juízes, sentam em cima do processo e não julgam. Aí vem esses candidatos que já, vamos chamar logo, roubaram a coisa pública e querem ser candidatos de novo para ter a imunidade parlamentar para não ser julgado. Isso é que ocorre. E como é que faz para mudar isso? Cobrar, denunciar. Sabe por quê, Roberto? Agora eu vou falar sobre a TV União. O governo, por acaso, do Camilo Santana, esse ex-governador que tem aqui, que fez várias atrocidades, inclusive no meio de comunicação, gastou, durante o período dele de governador, 1,2 bilhões de reais em publicidade. Para quê? Para calar a boca de certos órgãos de imprensa, né? Diário Nordeste, TV Verdes Mares, Record, TV Cidade, Bandeirantes, SBT, né? Uma verba monstruosa que com 1,2 bilhões de reais poderia ter melhorado a saúde, a segurança pública, a educação e outras coisas, saneamento básico, né? Quantas casas populares daria para fazer e para doar para a população carente? Mas não, vamos roubar, vamos fazer esses hospitais faraônicos, essas aquários e tararau, e aí vamos calar a boca da imprensa para não falar nada para a gente sair em paz. Agora, e o deputado estadual, que é para fiscalizar, fazer leis? Nenhum. Você sabe quantos mil funcionários tem a Assembleia Legislativa do Ceará? Mais de 6 mil funcionários. Eu pergunto a você, telespectador, que conhece, ou pelo menos já passou em frente à Assembleia, será que daria para colocar 6 mil funcionários lá que recebem todo mês dinheiro lá? Não, mas a Assembleia é um caso diferente. Vamos embora para a Câmara, vereador. É a mesma coisa. Não, bora para a Prefeitura. Vamos embora. É pior ainda. Vem cá, minha gente. E o que é que o senhor está fazendo aí, doutor Bardavi? Eu estou denunciando, como sempre denunciei, nesses 22 anos que a TV União está aqui no Ceará. E por causa disso, a TV União sempre foi perseguida por quem está no governo. Porque tentaram por diversas vezes, inclusive com bala aqui na porta, calar a nossa boca. Metralharam a TV União aqui. O processo foi... Soube quem era, quem foi que atirou, quem foi que mandou atirar. Aconteceu alguma coisa? Não, para que acontecer? Ele é nosso amigo, o cara que mandou fazer, e o cara que fez é amigo lá do pessoal do governo. E esse Bardavi tem a TV União, deixa ele ficar falando. Mas Deus é tão grande que nesses 22 anos me deu saúde e capacidade de continuar trabalhando e denunciando e mostrando os erros e acertos dos governos estadual, federal, municipal, da população em geral, aberto à população para eles reivindicarem tudo que pensam, sonham e querem ter, elogiar alguns que fizeram algum bem para eles próprios. Então, a TV União, como é que está nesse 1,2 bilhão, recebendo 3 milhões, e ainda estão devendo, nesses 8 anos, 3 milhões, ainda estão devendo para a gente, uma mixaria lá, mas enfim. Você sabe por quê? Porque eu decidi ser pré-candidato ao Senado. Então já se cortou tudo,
Inclusive, já contrataram funcionário minha equipe. Tira essa jornalista daqui, quanto é que ela ganha lá? Paga o dobro para vir para cá. Estão tirando nossos funcionários, pagando dobrado, para que não fique a TV União, não fique sem jornalista, fique sem cinegrafista. Por quê? Porque o dinheiro deles é o meu que foi roubado, está lá sendo desviado. O nosso é trabalhado, eu ganho com honestidade. E essa denúncia eu faço aqui para que o Tribunal de Contas da União, do Estado, do município, a Polícia Federal, todos os órgãos de fiscalização, vejam como é que é. Por exemplo, que é gasta essa verba de publicidade de 1 bilhão e 200, qual o critério que usaram? Quem ganhou? E quem recebeu essa verba, quanto teve que devolver? E qual foi a agência que recebeu e devolveu para quem, quanto? Vamos lá? Eu já sei um bocado. Da próxima vez que eu falar esse assunto, eu vou denunciar quem recebeu, quem está recebendo, onde é que foi. Bom, quando a gente fala aqui na TV União, eu falo da TV União com muito amor, com muito carinho e respeito pelo Barra da Vil. O Barra da Vil está tocando a TV União há mais de 20 anos, com muita resistência. Eu acho que a palavra maior que a gente pode dizer da TV União é resistência. Levar a informação, trazer as denúncias, dar voz e vez para quem está lá no Jatobá, como mandaram aqui a mensagem, dizendo dos esgotos, faltando muita coisa para melhorar. É algo que tem que ser pensado. A quem interessa uma emissora como a TV União, com força? A quem interessa? Mas aqui, bravamente, nós estamos fazendo jornalismo diferente. Levando... Aí eu lhe pergunto, Barra da Vil, está arrependido? Não, isso é uma missão. Por que eu, com televisão no Acre, televisão em Brasília, enfim, Rio Grande do Norte, participei de uma licitação de televisão no Ceará, com a menor condição de ganhar, disputando com o grupo do Tasso Gereissati, famoso governador na época, com o pessoal da Record, com o pessoal do Sistema Verdes Mares, e eu, cearensezinho, tinha ido estudar em Brasília, me formei, montei meus negócios, e tinha uma televisão lá e queria ter uma aqui. Entrei na licitação pública sem pedir a ninguém. Roberto, para minha surpresa, os 5 que entraram, ou seja, 4 contra a TV União, na hora da licitação disseram que quem é esse Barra da Vil? Pensa em ganhar aqui do governador, da família Queiroz, sei lá de quem. Quem é ele? Aí a minha moça que veio para cá, para a licitação, disse, é um homem sério, trabalhador, e não está pedindo ninguém aqui nenhum favor, e não faz parte de nenhum grupo político. Aí ficaram com essa, mas não tem documento. Ela disse, põe na ata que vocês é que não devem ter documento. Pois bem, na época, eu coloquei R$1 milhão pela concessão, pedaço de papel que era o valor mínimo para colocar. Mas os outros colocaram, acho que o Grupo Verdes Mares botou 8 milhões, o SBT, o grupo lá do Tasso, botou mais ou menos nessa faixa, 8.500, todo mundo acima de 7 milhões de reais. Todos os 4 foram desclassificados, porque todos os 4 não tinham documentação para participar. E eu ganhei com R$1 milhão naquela época, porque a minha empresa era limpa e ganhei, graças a Deus. Por causa disso, fui perseguido, estou sendo perseguido já há 22 anos, porque o ex-governador, na época, era o Tasso Gereissati, e tinha tido uma briga com o Demócrito Rocha, briga política, denúncia e tal, e no acordo, porque quando ia dar uma emissora de televisão para o Demócrito, fizeram uma licitação, entre aspas, e o Tasso foi e ganhou. Né? E o Demócrito disse, porra, não era minha, você é um baba, né? Então, bora fazer outro, vou pedir o presidente Fernando Henrique Cardoso para abrir outra licitação. E abriram já dirigida para o Grupo Povo do Demócrito Rocha. Eu não estou sabendo de nada, não participo de falcatrua com ninguém. E entrei, e ganhei. Aí a briga foi grande, porque veio um representante do Tasso, vou até dar o nome dele, que é hoje dono do Colégio 7 de Setembro. Eu vim procurar, eu rodei
4 vezes vinha a Brasília para cá para comprar esse prédio onde era a TV União. Mas outros que eu vinha comprar, na hora que eu olhava, queria comprar, eles vinham na frente e pagavam. Até que eu vim aqui, passei por aqui 4 horas da tarde, tinha uma placa, vende ou aluga. Eu liguei para a imobiliária, é para vender, é quanto? Tantos milhões de reais. Ok, eu quero comprar e pagar agora. Onde é que o senhor está? Eu estou aqui em frente, mas podemos encontrar no hotel onde eu vou me hospedar. E assim foi, marcamos 2 horas depois. Eu estava lá, eu fiz um recibo na mão de pagamento, de entrada, de princípio de pagamento, com arras, para comprar isso aqui. No outro, e o cara sério, o doutor Newton, que era o dono disso aqui. No outro dia de manhã, marcamos 10 horas no cartório Pé Gentino Maia. 10 horas eu estava lá, ele chegou e disse: "Ô, doutor, o senhor me deu tantos mil reais como princípio de pagamento, e eu recebi uma proposta, se eu quiser eu lhe pago em dobro para desistir das vendas." Mas por quê? Porque é um concorrente do senhor, mas minha palavra foi dada e eu vou assumir isso. Ele está vivo ainda, doutor Nito, para responder. Meu irmão, eu vim comprar e vou pagar agora o restante. E assim fiz. Coloquei a TV no ar, recebi, antes de colocar no ar, peguei 6 embargos de obra, 6. Tudo bem, vamos para lá. E continuei fazendo contra tudo e contra tudo para manter essa TV e botar no ar na data certa. Veio o Ednilton Soares, que era secretário de Fazenda do Tasso. Dizia-se que era amigo do papai, da mamãe, do Walter, meu irmão, que os dois eram da mesma igreja e tal. Mas, Davi, você vai brigar contra o governador, você não quer vender essa televisão, isso não está à venda. Mas você não vai conseguir porque ele não vai colocar anúncio na televisão. Diga para ele, se ele tiver 3 é maior do que eu, mas se tiver 2, eu pego ele. E assim continuou a luta diuturna durante esses 22 anos. E ele vem passando. Depois passou para o meu amigo Lúcio Alcântara, um acordo era que não colocasse um tostão de mídia na TV União. E o Lúcio cumpriu o acordo e depois me disse isso. Depois veio os CIDs, né? essa quadrilha que tem aí, e continuamos sendo perseguidos. Mas Deus é grande e vai fazer com que a justiça seja feita e o povo acorde com essa cambada que está aí. Bom, vamos agora para um pequeno intervalo, beber um copinho d'água e a gente volta já com mais a sua participação. Bem, estamos de volta e olha, muito obrigado pela sua participação. Davi, eu vou aproveitar aqui que está ao vivo e lhe agradecer, porque você faz parte, Davi, bota aí no aberto aqui para a gente mostrar aqui o Davi do meu lado. Davi faz parte da história do Ceará, da história do Brasil. Um desbravador, saiu daqui, foi para o Acre, tem uma história de vida fantástica. Toda a vida que eu converso contigo, você lembra daquela fala, eu posso, eu quero... Não, eu quero, eu posso, eu faço. Eu é ele, Deus. Querer é sua mente. Eu posso, é sua emoção. Eu faço, é a materialização. Então a gente está vendo aqui um homem, um ser humano extraordinário, um empreendedor, que com muita determinação, e vocês ouviram dele agora, com fé em Deus. Davi, eu queria agradecer a tua participação aqui hoje. A televisão é sua, mas eu sempre me sinto aqui como um sobrinho, como um amigo, como um filho, e você trata todo mundo olhando no olho e sendo sincero, mesmo desagradando aqueles que esperam algo diferente. Esse homem verdadeiro está aqui. Eu queria que você fizesse suas considerações finais do jeito que você quiser falar. Roberto, primeiro eu quero agradecer a Deus pela missão que Ele me deu, de ter uma rede de televisão, para ser livre e independente, mesmo contra a maioria das pessoas que estão no poder, ou que exercem o poder, ou que têm possibilidade de ajudar a TV União. E continuar com ela, livre, independente, dizendo aquilo que a gente pensa, que a gente gostaria de fazer. Não só eu, falando da população. E isso é muito bom, é difícil você encontrar isso. Só eu sei, e Deus,
tamanho as preocupações, as noites mal dormidas, pensando muitas vezes como é que eu vou pagar aquele compromisso da manhã. Mas na hora exata, sempre Deus está ao meu lado, ao lado das pessoas que estão comigo, ajudando nessa batalha, nessa luta indormida, incansável, mas nós vamos seguir adiante com a proteção dele e com a bênção dele, nós vamos fazer a diferença no estado do Ceará e no Brasil. Obrigado, Bardavil. E agora vamos ver o Bolsonaro falando sobre os médicos, sobre vacinação. Vamos lá. Disse-lhes que não podíamos tolher os médicos da sua liberdade, de um momento grave como aquele que estávamos vivendo, e ele receitar o que ele achasse que fosse melhor, em comum acordo com os familiares, para aquele paciente. E quem agiu dessa maneira, muitos no início da pandemia sequer foram hospitalizados. Politizaram essa questão no Brasil, virou um tabu. Não obriguei a ninguém a tomar a vacina. Nós compramos mais de 500 milhões de doses. É a liberdade de cada um. Eu resolvi não tomar. É um direito meu. No encontro do G20 agora, final do ano passado, tínhamos a exigência do passaporte vacinal. Eu falei, eu não vou. Tiraram essa exigência. E eu fui. Olha, e Bolsonaro, ele fez uma fala um tanto quanto forte quando se referiu a certos imbecis. Vamos conferir. Nós não somos imbecis que passamos a ter voz. Nós somos cidadãos que conseguimos, com informação, olhar os imbecis que sempre comandaram o Brasil. A liberdade não tem preço, ela vale mais que a própria vida. Não pude ver um cidadão ser condenado a 9 anos de cadeia, a começar no regime fechado, ter o mandato cassado, tornar-se inelegível e ser multado por ter se expressado, não interessa o que ele falou. Exerci o meu poder dentro das 4 linhas, até para dar exemplo ao Supremo Tribunal Federal, assinando a graça. Nós devemos respeitar os outros poderes, nunca temer. E depois que essas imagens que vocês viram, foi sexta-feira, lá em Goiânia, no encontro da Assembleia de Deus Madureira, que reuniu pastores. À noite, logo mais, Bolsonaro foi para Manaus, onde participou da Marcha de Jesus. Passageiros nessa terra, temos princípios, temos valores e temos o que defender. Não abrimos mão dos valores familiares. Somos contra o aborto, bem como somos contra o aborto, bem como contra quem defende também o aborto. Temos um só Deus, um só Senhor. Quem serve a 2 senhores não é digno de nos representar. Nós somos contra a ideologia de gênero. Nós respeitamos as nossas crianças em sala de aula. Nós somos contra a liberação das drogas. Também somos contra a liberação dos jogos de azar no Brasil. E Bolsonaro continua falando que é uma luta espiritual. Agora vem a questão espiritual. Nós sabemos
o que outro lado quer fazer. Nós sabemos já o que eles fizeram no passado. E nós não queremos retornar a essa época sombria, onde imperava a corrupção, o desmando e o ataque à família brasileira. O presidente Bolsonaro ainda defendeu a redução de impostos. Assim como lá atrás, a Zona Franca nasceu com o general Castelo Branco para Costa e Silva, esta área será preservada. A Zona Franca de Manaus jamais será atingida por esse governo. Esse governo reduz impostos em todo o Brasil. E a redução de impostos é benéfica para todo o país. Ninguém perderá nada aqui reduzindo impostos, como, por exemplo, o IPI. Eu nunca vi um país crescer aumentando ou criando novos impostos. Hoje pela manhã, Bolsonaro sobrevoou Pernambuco e, numa coletiva de imprensa, a classificou como catástrofe. Desde o início do problema das chuvas, como de praxe, as Forças Armadas foram as primeiras a se mobilizar, independente de qualquer solicitação, e também, imediatamente depois, os respectivos ministérios envolvidos, que é o MDR, Cidadania, Justiça também, Saúde aqui presente. Obviamente, vinculado a esses ministérios, a nossa PRF, Polícia Federal, entre os outros órgãos. Tivemos problemas semelhantes em Petrópolis, sul da Bahia, mais ao norte de Minas. Estive ano passado no Acre também. Infelizmente, essas catástrofes acontecem. Um país continental tem seus problemas. O presidente lamentou as mortes. Todos estamos, obviamente, tristes. Manifestamos nosso voto de pesar aos familiares. O nosso objetivo maior é confortar os familiares e, com meios materiais também, atender a população. E ainda há previsão de chuva em Pernambuco. É que ainda tem previsão de chuvas para os próximos dias. Então, as medidas de autoproteção têm que ser mantidas. Quer dizer, as pessoas têm que receber e respeitar os alertas da Defesa Civil local, tanto municipal quanto estadual. O governador Paulo Câmara, de Pernambuco, disse que não sabia da vinda de Bolsonaro nem da comitiva. Veja o que Bolsonaro respondeu. Nos momentos que os governadores nos procuraram, ou o prefeito, nós atendemos. Eu acho que faltou a iniciativa da parte dele também. Aqui ninguém está proibido de comparecer nesse local, nesse momento. Foi amplamente divulgado pela mídia de vocês, parabéns da nossa presença aqui. E isso tudo aconteceu no sábado e domingo. Se o governador estava fazendo outra coisa, eu não sei, né? E talvez ele ache melhor não estar presente aqui. Então, a gente não vai politizar essa questão. Vocês bem sabem, nós, por exemplo, durante a pandemia, não deixamos de mandar vultosos recursos para estados e municípios. O Estado foi um dos contemplados. Não existe nenhum município que tenha atrasado a folha de pagamento ou o 13º ao longo desses anos todos. Então, o momento não é de fazer política. Ele tem o candidato dele, eu respeito, quem vai decidir é a população. Agora, no momento de crise, você vai atrás para ajudar. Não fica esperando ser chamado dentro de casa, a sair do conforto. Então... E o presidente Bolsonaro reforçou: a missão é ajudar. O que nós queremos, a nossa missão é ajudar. Assim como eu dei a palavra aqui ao prefeito Jabotão, dei para um deputado federal, caso o governador estivesse presente, ele poderia, com muito mais propriedade, expor a situação e fazer alguma solicitação para nós. Resolveu ficar em casa. Tá? A pandemia já acabou. Resolveu ficar em casa. Então, a gente lamenta a situação, mas mesmo assim, se o governador ligar para mim, eu atendo, como sempre atendi a todos os governadores que ligaram para a minha pessoa em Brasília. E ainda na coletiva em Pernambuco, o presidente falou sobre o preço do combustível. No Brasil, está um pouco abaixo o preço desses commodities, dessa energia. Mas digo mais,
poderia ser diminuído o preço, por exemplo, do diesel. Eu zerei há 3 meses o imposto federal do diesel. Eu zerei o imposto do gás de cozinha desde o início do ano passado. Fiz a minha parte. Agora, é injusto o que acontece na questão dos combustíveis, um valor altíssimo de ICMS cobrado por governadores, que mesmo depois da gente aprovar medidas para diminuir o valor do combustível em Brasília, governadores ameaçam entrar na justiça, alguns já entraram, para restabelecer a sua receita. Nós temos que ver que a receita da população, aí incluído o pessoal seletista, o informal ou o servidor público, está bastante abalada. O mundo todo está sofrendo com isso. E nós estamos cada vez mais, de forma legal, sem interferir, buscando diminuir o preço dos combustíveis. Como é um absurdo se cobrar mais de 40% de ICMS na conta de energia elétrica. Como é um absurdo, no meu estado, Rio de Janeiro, por litro de gasolina, se pagar R$ 2,30 de ICMS. E deixo claro, com o ICMS da gasolina, por exemplo, cobrado pelo governo federal, é exatamente o mesmo. Desde janeiro, quando eu assumi. Não aumentei nenhum imposto e nem criei nenhum imposto. O momento é de nós ajudarmos a população. Não é fazer caixa, como a própria mídia vem divulgando. A caixa abarrotada de muitos governadores que não se sensibilizam para com o problema da população. E deixo claro, é um crime se cobrar R$ 1 de ICMS por litro de óleo diesel. Como eu apelei o mês passado, a Petrobras pode quebrar o Brasil com isso. E os governadores, que há 4 meses, quando decidiu um projeto que não era meu, mas nós apoiamos, em diminuir o ICMS do diesel, que estava em torno de 70 centavos, diminuía para 40, mas na verdade passou para R$ 1, um comum acordo do CONFAS, que sempre lutou pelo interesse dos respectivos governadores e não pensando na economia popular e na população brasileira. Então, nós fazemos a política não diferente da boca para fora, fazemos na prática. Bom, vocês viram aí, e ainda na coletiva, o Bolsonaro foi perguntado pela Globo News sobre que a OAB, o Conselho Federal da OAB, pediu a prisão cautelar dos policiais rodoviários federais e queriam saber a opinião de Bolsonaro. Antes, o ministro Anderson Torres, da Justiça, respondeu. Vejam aí. Em relação aos fatos ocorridos em Sergipe, os processos, tanto o processo administrativo no âmbito da PRF, quanto o inquérito policial no âmbito da Polícia Federal foram instalados, os procedimentos estão acontecendo, a apuração será a mais breve possível. E enquanto não houver a finalização desses procedimentos, não há o que se dizer, não há o que se falar. O que tinha que ser feito pelo Estado já foi feito e agora é aguardar a finalização. Eu lamento o ocorrido há 2 semanas aproximadamente, com 2 policiais federais, que ao tentar tirar um elemento da pista, ele conseguiu sacar a arma de um deles e executou 2. A Globo News chamou esse bandido de suspeito. E o outro policial, de outra esfera, ao abater esse marginal, vocês realmente foram uma linha completamente diferente. Então, o tratamento isonômico vai ser seguido a lei. Te lamento o ocorrido nos 2 fatos, nos 2 episódios, lamenta muito o ocorrido, e vamos, de acordo com o órgão competente. No caso, você cita um órgão, né? Mas é o Ministério Público, é a Polícia Federal, que já teria afastado os 5 servidores da PRF, não podemos generalizar tudo o que acontece em nosso Brasil. A PRF faz um trabalho excepcional para todos nós. Nos momentos difíceis, nós estamos numa pista, geralmente não, são os primeiros a chegar e proporcionar o conforto. Vamos respeitar a dor de todo mundo, a dor desse momento que o povo de Pernambuco, de Recife, sofre, e volta tudo à normalidade rapidamente. A Justiça vai decidir esse caso e, com toda certeza, será feita justiça, né? Todos nós queremos isso aí, sem exageros e sem pressão por parte da mídia, que sempre tem o lado da bandidagem. Como, lamentavelmente, grande parte de vocês se comportam, sempre toma as dores de outro lado. Lamentamos o ocorrido e vamos, com seriedade, fazer o devido processo legal para não cometermos injustiça e fazermos, de fato, justiça.
Bom, daí, vocês viram hoje no Da Hora as notícias de Fortaleza, do Ceará e do Brasil. Viram também a participação do empresário José Alberto Bardavil, que mantém a TV União e o programa Da Hora. Viram o Bolsonaro, viram tudo mais. Amanhã tem muito mais, porque aqui o nosso compromisso é com você. O que mais importa para você, nós colocamos. Até amanhã, tchau! Aqui no Frigideira de Johnny, eu tenho o melhor para vocês.